Vamos ler o Salmo agora e vai dizer assim a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, a obra de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Torne-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, descendentes de Arão, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, vocês que temem a Ele, Ele é seu socorro e seu escudo. Ó Senhor, lembra-se de nós O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto grandes quanto os pequenos. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou à humanidade. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem no silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para todo sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, essa é a tua palavra, Pai querido, e nós somos o teu povo, e nós queremos ouvir a tua voz e precisamos dela. Sem ti, Deus, nada podemos fazer, então nos guia, nos conduz, Espírito Santo de Deus, para conhecer o Senhor mais e mais, porque a sua palavra diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como Senhor e o seu Filho Jesus a quem enviaste, e nós queremos te conhecer, Deus, por isso nós meditamos em tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Este salmo, existem várias canções que são inspiradas nesse salmo. Existe uma de uma igreja chamada Comunidade de Ubatuba, que por diversas vezes eu ouvia. E eles estavam ali declarando: toda a honra, toda a glória, não a nós, mas a ti, Senhor. Toda honra e glória a ti. E esse salmo expressa o desejo de um povo em dizer que a glória pertence a Deus. E provavelmente esse salmo ele foi escrito ali no período do exílio ou pós-exílio. Provavelmente ele já estava próximo do momento em que Daniel tinha orado ao Senhor e tinha meditado, lido nos livros e falou assim: olha, estou vendo que está acabando, está se cumprindo os dias, os anos em que o Senhor disse que nós seríamos levados para o exílio. E nós sabemos que mesmo no exílio, né, o povo judeu, né, a nação de Judá que foi levada ao cativeiro pela Babilônia, ali pelo povo babilônico, e depois ficou ali nas mãos do povo sírio, né? É isso. Porque houve transições de reinos, como Daniel fala em seu livro, e daí eles foram levados ali para a Babilônia dos caldeus, e depois houve sucessões de tronos. A Babilônia foi ali sucumbida ao poder dos reis da Síria, e se cumprindo ali aqueles anos, naqueles momentos ali, Deus sempre esteve com a nação de Israel, mesmo no cativeiro. O Senhor diz, a Mari ontem leu o texto de abertura, foi quando Salomão inaugura o templo. Ele diz, né, que se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, clamar a mim, eu ouvirei e sararei a terra. E se você olhar o texto de Daniel, vai dizer assim que ele orava
3 vezes ao dia. Ele, ali na janela de onde ele morava, ele olhava para o local, a região onde estava o templo, e ele invocava o nome do Senhor. Então, pelo menos uma pessoa clamava. E o Senhor diz no livro de Ezequiel que ele estava procurando, pelo menos, para ver se encontrava uma pessoa que estivesse intercedendo. E o Senhor encontrou, pelo menos, Daniel no meio do exílio. E nós vamos ver que o povo no exílio, por diversas vezes foram salvos. Nós conhecemos a história no livro de Daniel, de 3 jovens que foram um dia lançados numa fornalha de fogo ardente. E o Senhor os livrou. Daniel, que foi lançado na cova dos leões, o Senhor os livrou. E você vai ver assim que o Senhor livra os seus servos, mas aqueles que tramaram contra eles, eles são sucumbidos. Aqueles homens nem chegaram. Os homens que tramaram contra Daniel nem chegaram a cair, colocar os pés no chão, e os leões já tinham consumido eles. Aqueles que foram colocar os homens dentro da fornalha, só de chegar perto eles foram consumidos pelo calor da fornalha. Nós vamos ver na história, no livro de Esther, que o Senhor ali estava com eles também. Você vai ver quando o Amã, ele trama contra a nação, contra os judeus ali. Diz a palavra do Senhor que Esther orou, ela se consagrou por 3 dias. E diz a palavra do Senhor que ela proclamou um jejum e falou que ninguém comesse nada. E o Senhor trouxe livramento. E todas essas coisas foi o Senhor agindo na vida dos seus servos. E ninguém poderia dizer assim, essa glória foi minha. Porque o homem não conseguiria fazer, não daria conta de se socorrer se não fosse o livramento do nosso Senhor. Então era algo que ali a nação já estava vendo no meio do exílio e estava vendo assim, olha, nós não conseguiríamos fazer tal feito. Somente Deus poderia fazer tal feito. E então o salmista aqui inspirado, vendo todas essas coisas acontecer, ele diz, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Nós vamos ver na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, acho que falando a Timóteo, que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que o homem não cumpra os seus deveres, o Senhor permanece fiel, não ao homem, mas fiel à sua palavra. Fiel à sua palavra. E ele tinha uma promessa com a nação de Israel, com a nação de Judá, e ele disse que descendência de Davi, um dia viria um rei, o rei que salvaria todas as nações. E por causa da fidelidade a essa palavra, o Senhor, com misericórdia e com amor, resgatou a nação de Judá por diversas vezes, mesmo quando os inimigos pensavam que é impossível que eles sobrevivam. Nós somos em número ainda maior. Mas existia um 4º homem na fornalha que estava lá para socorrer. Deus Todo-Poderoso sempre foi à frente do seu povo. E não é diferente para conosco hoje. Olhe para a sua vida. Quantas vezes Deus o socorreu? E eu disse isso ontem e torno a repetir. Quantas vezes você fez de tudo para que tudo desse certo? Mas somente o Senhor pôde te livrar. Somente o Senhor pôde te resgatar da cova que você estava sendo submergida. Somente o Senhor. E eu tenho certeza que nesse momento, a única coisa que você pôde dizer foi glória a Deus. Por diversas vezes, você vai ver na Bíblia, homens tentando fazer algo por força própria, por vontade do seu braço, e você vai ver eles sucumbindo. Você vai ver no livro de Gênesis, ali Nimrod, construindo a Torre de Babel, e eles tinham um coração unânime juntos naquilo, mas não era a vontade de Deus.
e Deus ali separou aqueles homens e dividiu em várias línguas, e eles não se entendiam, não compreendiam, porque ali era um coração que estava se elevando, né? Vai dizer assim que ele queria fazer o seu nome grande. Nimrod, ele queria fazer o seu nome grande, e estava construindo a torre para dizer assim: ó, nós nos achegamos até Deus, e eu tenho o maior nome na terra. Daí você vai virar as páginas do livro de Gênesis e vai ver Deus chamando um homem, chamando Abrão, e vai falar assim: sai da tua terra e da casa do teu pai, e vá para o lugar que eu te mostrarei, e eu te engrandecerei o nome. Todas as vezes que queremos engrandecer o nosso próprio nome, nós vamos ser frustrados como foi frustrado Nimrod. Mas todas as vezes que nós nos submetemos à vontade, à palavra de Deus, em obediência a Ele, como Daniel fez, como Abraão fez, a palavra do Senhor vai dizer assim: e eu engrandecerei o seu nome. Quem é o Deus que nos justifica? Jesus Cristo. Nós precisamos aprender que a glória é de Deus. Abraão andou pelo deserto, no lugar onde não havia vida, e Deus o abençoou e multiplicou. Ló, que nós conhecemos a história, foi pelos pastos verdejantes, e ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Então nós precisamos entender que a glória é sempre de Deus. A glória que o homem pode dar a Deus é depender dele. O quanto você depende de Deus. O quanto eu dependo de Deus. Quando eu faço alguma coisa, é porque eu sei muito, eu tenho muita consciência, eu tenho muita sabedoria, ou eu busquei em Deus para que as coisas fossem feitas conforme a vontade dele. Existem vários lugares que usam diversas estratégias e sucumbem. Mas existem lugares que dependem somente de Deus e permanecem para sempre. Essa igreja, né, ontem o pastor conversava ali no carro, essa igreja, ela teria tudo lá em 2007, 2008 para não acontecer. Mas permanecemos em Deus. 2007 eu cheguei em Itupeva, conheci o pastor Marcos, tudo, e vim para a igreja e permaneci aqui. 2009 o pastor Valdineri chegou, e dependemos de Deus até hoje. Estamos aqui porque é de Deus, a glória é de Deus, a honra é para Deus. Não fazemos nada segundo a nossa própria vontade, mas dependemos dele. Você tem que depender do Senhor, porque a obra que Ele tem para fazer na sua vida é dele. A salvação que Ele tem para transmitir através de Jesus, através da sua vida, a obra é dele. Não é da maneira que nós queremos manipular, mas é da maneira que Ele deseja falar através da sua vida. E a maneira que Ele quer falar é de um coração que é obediente e que depende dele e que faz tudo segundo a vontade dele. E quando nós proclamarmos o Evangelho segundo a sua vontade, as vidas ouvirão, porque não há uma pessoa que não possa ouvir a voz de Deus. Quando o Evangelho verdadeiro é pregado, quando aqueles que dependem do Senhor anunciam o Evangelho da salvação. Que você se motive a viver uma vida de dependência total do Senhor, porque no fim das contas, a glória vai ser dada a Ele. E no versículo 2 vai dizer assim: por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Era isso que eles ouviam, porque um povo que é retirado da sua terra, que diz que tem um Deus verdadeiro, as nações o sucumbiram. Babilônia chegou lá e destruiu o templo, né? O rei Nabucodonosor, né? Rei Nabucodonosor chegou lá, destruiu o templo, levou o povo, daí depois vai trocando os reis e ficam uns remanescentes, e daí ele fala assim: vamos buscar mais um pouco deles, e leva para o cativeiro. E daí as pessoas falavam: nossa, cadê o Deus que era todo poderoso, que fez Senaqueribe voltar, né, de onde veio? E começava a dizer, como esse Deus pode ser poderoso, ele não vai conseguir livrá-los, que foi uma das expressões de Senaqueribe. Mas o que as outras nações não sabiam é que Deus estava trazendo juízo para a nação de Israel,
por causa do pecado. Mas eles não sabiam que Deus ainda tinha uma promessa com o seu povo, e que no findar dos 70 anos ele traria a sua nação de volta. E mesmo no cativeiro, quando eles eram oprimidos, eles conseguiam sobrepujar os seus inimigos. Você vê isso lá no Egito, e vê isso na Babilônia, você vê isso no domínio dos assírios. E vai chegar um momento que lá no livro de Isaías, anos antes de Israel ir para o cativeiro, ele fala assim, ó: eu vou levantar um rei chamado Ciro, ele vai ser o meu ungido, e ele vai livrar o meu povo. E nós cantamos uma música que diz, né? Não há ferrolhos nem portas, e é inspirada neste texto. E esse rei que foi ali, teve que ouvir a voz de Deus, chegou em dado momento e liberou o povo de Israel. Eu acho que é Esdras o primeiro que vem ali, e Esdras é um copeiro, e o rei vê ele triste, amuado, e o libera, e ele vem para ajudar, e ali começa a reconstruir a parte do... Oi? Neemias? Neemias, né? O que reconstruiu o muro. Isso, vamos confundir essa história, né? Isso. Neemias era o copeiro, e Esdras ele vai antes, ele começa a reconstruir o templo, e Neemias chega depois, acho que é quase 70, não sei quantos anos agora, não lembro. Ele chega anos depois ali, e começa a erguer os muros, e Deus usa os reis de outras nações, aonde eles diziam: onde está o teu Deus? E Deus ordena que um rei de uma nação libere o povo para construir o templo. Depois libera um novo rei para que libere o seu povo para reerguer os muros. E aquela nação que tinha sido destruída, onde as nações zombavam dele, eles podem dizer: o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo que lhe agrada. Os reis das outras nações que diziam: aonde está o teu Deus? Tiveram que sucumbir ao Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro de outra passagem da Bíblia, quando a arca está lá no reino dos filisteus, ali no templo dos deuses filisteus, e a arca do Senhor está ali no meio, e o deus Dagon, diante da arca, ele cai ao chão. E daí o povo vai lá, os súditos, ali os sacerdotes de Dagon, eles erguem a estátua e ela cai de novo. E acredito que pela terceira vez, quando ela cai, ela rompe ao meio. Aonde está o teu Deus? O seu Deus, ele é inquebrável. O seu Deus, ele é poderoso. O seu Deus, ele não depende das outras nações. O seu Deus, ele submete as nações diante dele. E foi assim com Israel. Não existe nada que não esteja debaixo do poder de Deus. E pode ser que alguns zombem da sua fé. Eu sempre lembro que quando eu era jovem me converti, né, a minha casa em Itanhaém, ela não tem muro com a da minha avó, os terrenos. São 2 terrenos, mas cada um não tem um muro que divide entre eles. E eu passava por diversas vezes num domingo, na praia, com um sol maravilhoso, né? E meus tios estavam ali reunidos, estavam ali bebendo ou fazendo alguma coisa, e daí meu tio imitava um personagem do Chico Anísio, que era o Tim Tones, que era pastor, e ele fazia isso de forma de deboche, sabe? Porque eu estava indo para a igreja. Provavelmente nesse deboche estava assim: onde está o Deus dele? E talvez em algum momento da sua vida alguém indagou dessa forma: onde está o teu Deus? Em algum momento difícil da sua vida. Não se esqueça, se isso acontece hoje, não se esqueça: o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. E no tempo correto dele, não no nosso, Ele se manifestará em nosso favor e Ele trabalhará em nossas vidas. E esse mesmo tio que um dia riu de mim, foi um que teve que se dobrar aos pés de Jesus. Porque Deus faz tudo no tempo dele e conforme lhe apraz. Precisamos carregar isso conosco. Precisamos carregar o Senhor como uma bandeira. Né? Nós vimos aí nesse Brasil caótico, em lados de política, né? Um defende um lado, outro defende o outro, e cada um desses carregam como eles usam
tudo como forma de defesa para o seu lado. E chegou a hora de nós, cristãos, filhos do Deus vivo, carregarmos o nosso Senhor como uma bandeira, que onde nós chegamos, a pessoa vai saber ali está um cristão, ali está um filho de Deus, ali está alguém que segue a palavra da verdade. Mesmo que o mundo não aceite, você vai ser uma pessoa que defende o Evangelho, que defende aquilo que você crê. Nós precisamos fazer isso, porque Israel, Judá no cativeiro, eles ainda eram conhecidos pelo nome do seu Deus. Nós, hoje, nós somos conhecidos pelo nome do nosso Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No meio deste mundo caótico, nós somos conhecidos pelo nosso Senhor e Salvador. Então nós vimos aqui um Deus que está no controle. Versículo 4 vai dizer: os ídolos deles são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aqui você vai ver o salmista falando dos ídolos das outras nações. E uma coisa que era interessante no Egito e nas outras nações ali, é que eles construíam os deuses para si e davam um nome. Porque quando eles davam um nome, sabiam o nome do seu Deus, eles tinham controle sobre o Deus. Quando eles tinham o nome de Deus, eles tinham controle. E você pode ver lá no Êxodo, no livro de Êxodo, quando Moisés vai falar ali com o faraó, ele pergunta qual é o nome de Deus. E daí Deus diz para Moisés, né? Eu sou o que sou. E quando perguntaram para ele, ele falou: eu sou o que sou. E daí você pode ver que não havia controle, porque eles não conheciam o Deus de Israel. Eles não podiam controlar, eles não podiam submeter. E você vai ver as 10 pragas acontecendo e eles não conseguiam controlar, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que nós o conhecemos, o qual Ele nos fez conhecer o seu nome, Ele não é um ídolo construído por mãos humanas, mas Ele é um Deus Todo-Poderoso. E quando aqui essas nações constroem os seus deuses, eles estão dizendo assim: olha, faça isso para mim, você tem a obrigação de fazer isso para mim. E hoje, você e eu podemos não construir imagens, mas em algum momento nós podemos fazer de Jesus um ídolo para nós. Em algum momento nós podemos construir um Jesus que não é o que está na Bíblia para nós. Em algum momento nós podemos tentar estabelecer um Jesus que vai fazer todas as minhas vontades sem que eu me submeta a Ele. E esse Jesus, Ele não vai ser real e não vai ser transformador. Esse Jesus não vai mudar a história de ninguém. Em algum momento nós podemos ser construtores de deuses para as nossas vidas e acharmos que estamos seguros. Irmãos, não existe, né? Às vezes a gente tentamos colocar Deus numa caixinha, achando que Ele age somente de uma forma. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem a sua forma de agir, o seu tempo de agir, e Ele age, como diz esse salmo, da maneira que lhe apraz. Mas quando nós construímos um Jesus em que Ele tem que ser o Deus apenas abençoador, e nós não retornamos dizendo para Ele que nós nos submetemos à vontade dEle, nós estamos fazendo um Jesus que é um ídolo. E neste mundo você encontra várias pessoas transformando Jesus em um ídolo, e que quando você pergunta para eles sobre Jesus: você conhece Jesus? Jesus é o tudo deles. Você se submete à palavra de Jesus? Não. Você leu a palavra de Jesus? Não. Eu confronto de vez em quando. Eu vejo sempre aquele, hoje está na moda, café com Deus Pai, né? Eu vejo Café com Deus Pai, daí eu sempre pergunto assim para as pessoas lá: você já leu o que diz hoje? Li, daí eu pergunto: o que falou? Ah, falou
Eu falei assim, mas falou alguma coisa que você tem que mudar? Que sempre falou que eu sou uma pessoa abençoada, né? Falou que assim, tá tudo certo o que eu estou fazendo, tá tudo caminhando bem, né? É porque eu não leio, eu só vejo as respostas das pessoas, né? E daí está tudo caminhando bem. Daí eu pergunto assim, mas alguma vez ele já falou que você precisa mudar? Daí uma pessoa virou assim e falou assim, não, ele só fala o que a gente quer ouvir. Ele só fala o que a gente quer ouvir. Quando Jesus para você é alguém que só fala o que você quer ouvir, você acabou de transformar Jesus em um ídolo. Ele não é um Deus real para você. Porque Jesus, ele quer falar o que você quer ouvir? Sim. Mas ele quer que, antes disso, você submeta-se à vontade dele. E daí, quando ele falar o que você quer ouvir, ele vai falar assim, se arrependa. E você quer ouvir uma palavra de arrependimento, se arrepende diante do Senhor. Ele não vai querer falar somente de palavras de bênção, de vitória. Em algum momento Jesus vai ter que tocar em você a forma de te constranger para se voltar para Ele com um coração íntegro e verdadeiro. Lá no livro de Hebreus vai falar assim que o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. E como tirar isso da vida das pessoas do Evangelho? Como eu posso vender milhares e milhares de livros e não trazer correção da parte de Deus para a humanidade? Como eu posso pregar um Jesus que não vai trazer correção para as vidas? Estou transformando Jesus em um ídolo em que as pessoas vão atrás dele para ouvir apenas o que querem ouvir, que são palavras de bênçãos. E quantas pessoas têm pagado para pastores, coaches, pregarem aquilo que eles querem ouvir. E eles não são transformados, não são corrigidos, não vivem a presença de Deus. Saem de lá emocionados. Só que, por não depender de Cristo de todo o coração, estão rumando a caminho do inferno. As pessoas têm feito de Jesus um ídolo. Que não sejamos essas pessoas, mas que sejamos aqueles que estão dispostos a ler a palavra do Senhor e se achar aqui e ver o quão terrível pecadores éramos, porque Jesus nos purificou com o seu sangue de todo o pecado, e falar assim, eu não quero mais voltar para isso, e por isso eu me submeto à sua palavra, e por isso eu me rendo à sua palavra, porque eu quero me tornar como o Senhor. Aqueles homens construíam os ídolos e se transformavam como os ídolos que construíram. E eles tinham mãos, mas não podiam tocar, ouvidos, mas não podiam ouvir, garganta, mas não conseguiam falar, não conseguiam nem sequer respirar. E aí os homens que faziam os ídolos, eles eram como eles não conseguiam enxergar o Deus Altíssimo, o Deus vivo, não podiam ser tocados pelo Deus vivo, não podiam ser transformados pelo Deus vivo. E aqueles que fazem de Jesus um ídolo, eles são semelhantes a estes homens, não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ser transformados por Deus, não conseguem ser moldados por Deus, não conseguem ter experiências com Deus. Mas aqueles que se submetem ao Deus vivo, dizendo, Senhor, eu ouço a tua voz, eu quero fazer a tua vontade, o Senhor me chamou por um caminho de arrependimento, me lavou com seu sangue precioso, me justificou com teu sangue, me deu do teu Espírito. Eu ouço a tua voz e faço aquilo que lhe apraz. Eu tenho prazer na sua lei. Eu tenho prazer em meditar na tua palavra de dia e de noite. Esse não transformou Jesus em um ídolo, mas esse está dia após dia se assemelhando na presença do seu Senhor. Eu e você devemos ser semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós só podemos nos assemelhar ao nosso Senhor, se nós lermos a sua palavra e vivermos como Ele viveu. Não faça de Jesus, de Deus e do Espírito Santo o seu ídolo, mas faça dele o seu Senhor e Rei, aquele a quem você deseja ouvir a voz dele e é transformado conforme os seus ensinamentos. Nós somos feitos
para louvor da glória de Deus. Depois aqui, o Senhor vai dizer assim, que nós devemos colocar a nossa confiança no lugar certo. Versículo 9: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e seu escudo. Confie no Senhor, descendentes de Arão, Ele é seu socorro e seu escudo. Confie no Senhor, vocês que temem a Ele, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Está falando aqui da nação inteira de Israel. Está falando aqui dos sacerdotes. E está falando daqueles que provavelmente se converteram, que se envolveram com a nação de Israel e começaram a buscar ao Deus vivo. Está dizendo: confie no Senhor. Calma aí, deixa eu perder o versículo. Confie no Senhor, vocês que temem a Ele. E nós somos estes. A nossa confiança tem que estar no lugar certo, porque só assim nós vamos encontrar no Senhor um lugar de socorro e de escudo, aonde o inimigo não pode nos tocar. Diz a palavra do Senhor Jesus que aquele que está em Cristo, o inimigo não o toca. Permaneça no Senhor. O Senhor, ó Senhor, lembra de nós. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão e abençoará os que temem ao Senhor, tanto grandes quanto os pequenos. E isso se cumpre em Jesus. Essa bênção para as nossas vidas se cumpre no Senhor Jesus. Ele é tudo o que precisamos. Ainda que não tenhamos nada deste mundo, se temos o Senhor, nós temos tudo e somos abençoados. Porque Jesus, Ele é suficiente. Ele foi suficiente para Daniel e o livrou das covas dos leões. Para Sadraque, Mesaque e Abednego e o livrou da fornalha. Foi suficiente para Esther e para Mordecai. É isso, é Mardoqueu, Mordecai, eu acho que é isso. Né? Foi suficiente para eles e livrou a nação inteira dos seus inimigos das mãos de Amã. Ele foi suficiente para Moisés e o povo de Israel, e eles foram libertos ali do Egito. Ele foi suficiente para Paulo, e ele disse assim: para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Ele foi suficiente para Pedro, e Pedro, ele e João, quando foram presos, eles se alegraram por ter sofrido açoites em nome de Jesus. Jesus era suficiente, Jesus foi suficiente para a mulher samaritana. Quando todos apontaram os seus pecados, Jesus, que os conhecia, apontou para ela a salvação. E ele foi tão suficiente que ela pregou para toda a região de Samaria. E daí aqueles homens que encontraram nela a palavra do Evangelho, quando Jesus passou por lá, eles falaram assim: agora não cremos somente porque ela falou do seu nome, nós cremos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Jesus é suficiente. Não existe mais nada na sua vida que vai ser suficiente, senão o Senhor nosso Deus. E Ele vai dizer assim ainda: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou à humanidade. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele olhou para o homem e colocou-nos aqui como mordomos, aqueles que cuidam do seu reino. Ele confiou a nós que possamos gerar mais mordomos no nome do Senhor Jesus, que possamos anunciar o Evangelho para que hajam mais mordomos cuidando dessa terra, porque o Evangelho será pregado até os confins da terra, e então virá o fim. Que você se levante como aquele a quem Deus confiou essa terra e seja um bom mordomo, pregando a palavra do reino. E para encerrarmos, irmãos, o texto diz: os mortos não louvam ao Senhor, tão poucos que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nós estamos vendo aqui bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E um dia
um rei chamado Ezequias disse: a sepultura não pode louvar e nem a morte glorificar, porque ele estava à beira da morte quando o profeta Isaías chegou e falou com ele. E daí ele se vira ao Senhor e ora ao Senhor e diz em sua oração: Senhor, veja como eu tenho sido fiel a Ti. E o Senhor responde a essa oração, e dando-lhe mais 15 anos de vida. E daí ele declara: a morte não poderia louvar, nem a sepultura poderia glorificá-lo. Mas ele estava vivo para bendizer o nome do Senhor, e ele estava feliz por isso. Saiba você, bendiga o nome do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez. Portanto, se alegre nele, enquanto houver fôlego de vida em você. Como diz no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor, dia após dia. Faça dele o teu Deus verdadeiramente, um Deus a qual você confia e se submete à sua palavra. E por causa disso, ao se submeter, você presta culto e adoração a Ele. Quando você estiver na sua casa, saiba que lá na sua casa é um lugar de prestar culto ao Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, saiba que lá no seu trabalho você continua respirando, porque se você continua respirando, todo ser que respira louve ao Senhor. Saiba que no seu trabalho é um lugar aonde você pode prestar culto ao Senhor. Quando você está na rua, saiba que na rua é um lugar onde você pode prestar culto ao Senhor. Não existe lugar aonde você não pertence a Deus. Não existe lugar. E Ezequias, reconhecendo isso, ele falou: olha, a sepultura, lá na sepultura eu não poderia fazer isso, mas agora que eu estou vivo, eu vou bendizer ao Senhor com tudo que tenho. Então você e eu bendigamos, adoremos ao Senhor, possamos bendizer ao Senhor. O Salmo 103 vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Bendiga o seu santo nome. Chegou a hora de nos levantarmos. Pode se levantar, igreja. Vamos bendizer o nome do Senhor, vamos adorar o nome daquele que era, daquele que é e que há de vir, porque Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus que nos socorreu. Ele não é o nosso ídolo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a quem nós nos submetemos, a quem nós rendemos louvores, e somente a Ele a glória, e somente a Ele o louvor, e somente Ele a adoração, somente ao Rei dos Reis, ao Cordeiro de Deus.